Eu era cirurgião. Para ser exato, eu era um cirurgião estagiário recém-formado. Hoje era minha vez na clínica. A ideia de ter de lidar com o frio e autodisciplinado Dylan me dava dor de cabeça. Hoje de manhã, ele pegou meu celular emprestado para pesquisar algo. Ele viu meu histórico de pesquisa. Como namorar com hemorroidas. Seu rosto ficou pálido e ele me olhou de forma estranha. Depois de mal ter conseguido passar o dia, Dylan me chamou de repente. Ana, venha cá, disse ele. Sem jeito, eu me virei. O que foi? Senhor Jones. Jones, tenho planos para hoje à noite, eu disse. Vem aqui e deite-se, ele ordenou. Ele parecia sério. Ele me agarrou sem me dar a chance de argumentar. E me puxou para trás da cortina, depois me empurrou para a cama. Primeiro, quero lhe dizer que ter hemorroidas não é motivo de vergonha. Você também é um cirurgião. Não preciso explicar isso para você, certo? Disse ele. Não, balancei a cabeça por hábito. Espere, o que estava acontecendo? Ele não poderia pensar que eu tenho hemorroidas, poderia? Eu queria explicar, mas Dylan não me deu chance. E sobre namoro? Falaremos sobre isso depois de seu exame, disse ele. Depois de falar, ele agarrou minha cintura e me virou com facilidade. Tire sua calça primeiro, ele exigiu. Meu rosto ficou vermelho. Essa situação não tinha nada a ver com o fato de eu ser um cirurgião. O bom senso e a decência me diziam para evitar olhar. Não, Sr. Jones. Dylan, se continuar puxando minhas calças para baixo, vou gritar assédio. Não quer arruinar sua reputação, quer? Eu disse. Dylan ficou paralisado por um momento. Aproveitei a chance de rolar para fora da cama e saí correndo da sala de exames, xingando baixinho. Eu nem tinha saído do hospital quando recebi uma série de ligações frenéticas da minha mãe. Ana, já é muito tarde. Por que você ainda não chegou? Ela perguntou. Tive que fazer hora extra, eu disse. Eu não podia dizer a ela que Dylan achava que eu tinha hemorroidas e insistia em me examinar, certo? Você acabou de se formar. Não comece a fazer horas extras como aqueles médicos veteranos. Sua principal tarefa é cuidar da sua família e fazer bebês. Iris e eu estamos esperando por netos, disse ela. Fazer bebês, fazer bebês. Como vou fazer bebês sozinha? Perguntei. Isso é problema seu. Apresse-se, todos estão aqui e esperando por você, disse ela. Entendi, eu disse. Eu havia chegado. Vi Dylan saindo pelas portas do hospital quando entrei. Sem seu jaleco branco, Dylan parecia uma pessoa completamente diferente em seu terno. Hoje era o jantar semanal da família. Fui correndo para a casa da minha sogra, Iris Evans, e os olhos dela e da minha mãe se iluminaram. Ana está aqui. Ana, vem aqui e veja o que preparei para você, disse Iris. A Iris misteriosamente me puxou para a cozinha e abriu uma panela com algo escuro e turvo. Veja, estes são suplementos lendários. Pedi especialmente a um praticante que preparasse isso para vocês dois. Está fervendo a tarde toda. Se vocês não terminarem hoje à noite, não poderão ir para a cama, disse Iris. Meu queixo quase caiu. Mãe, eu posso beber isso? Perguntei. Sim, ouvi dizer que é muito potente. Mas não se preocupe, já preparei um quarto para você esta noite. Se acontecer alguma coisa, eu estarei aqui, disse Iris. Suspirei secretamente com alívio. Ainda bem que eu estava prevenido. Eu estava prestes a dizer a Iris que Dylan teria que trabalhar até tarde hoje à noite. Mas vi Dylan, que não deveria estar aqui, abrir a porta e entrar. Ele ainda estava com a expressão fria de sempre, tratando todos da mesma forma. Dylan, eu não pedi para você pegar a Ana quando viesse para cá.
Por que estão chegando separados novamente? Vocês são casados agora. Não é como se estivessem se escondendo em um relacionamento secreto, disse Iris. Dylan olhou para mim. Pergunte a ela, disse ele. Eu dei de ombros inocentemente. Sim, nós éramos casados. Embora estivéssemos casados, éramos como estranhos. Dylan se casou comigo por uma questão de conveniência. Eu me casei com ele com intenções antigas. Em meu coração, ele era o homem por quem eu havia me apaixonado à primeira vista, aquele que ficaria comigo para sempre. Mas eu escondia isso tão bem que ele não sabia. Na mesa de jantar, as duas mães se sentaram uma do lado da outra, lançando um ataque de dois lados. Iris disse: Dylan, eu sei que você está ocupado. Mas não importa o quanto o trabalho seja atarefado, você precisa aproveitar sua juventude, certo? Olhe para a Ana. Ela ainda é jovem, mas você já é mais velho. Se não se apressar, suas habilidades em todos os aspectos diminuirão. Dylan olhou para mim, parecendo um pouco envergonhado. Ai. Iris disse, viu? Agora você até engasga com suas palavras. Isso é um sinal de envelhecimento. Minha mãe disse, vocês dois são médicos, então definitivamente sabem mais sobre isso do que eu. Ouvi dizer que os homens só podem ter filhas quando ainda estão fortes e saudáveis. Iris disse, não estou pedindo muito. Este ano trabalhe duro e pelo menos nos dê uma neta para começar. Quanto a um neto, isso pode vir mais tarde, no próximo ano ou no ano seguinte. 2 filhos em 3 anos. Mãe, e você diz que isso não é pedir muito? Dylan raramente mostrava uma expressão tão surpresa. Os dois pais não conseguiram dizer uma palavra sequer e em silêncio bateram os copos. Desde que nos casamos, todo jantar semanal em família se transformava em um drama de criação de bebês. Então nos acostumamos com isso. Eu estava com pouco apetite. Depois de comer um pouco, eu estava quase cheio. Então vi a Iris trazendo aquele pote de suplementos da cozinha. Aí vem a sobremesa feita especialmente para vocês dois. Dylan disse, mãe, tem um cheiro tão forte de ervas, e você chama isso de sobremesa? Iris disse, dificuldades amargas levam a recompensas doces. Isso é bom. Você acha que eu faria mal a você? Iris fez beicinho e olhou para o marido, Adam Jones. Adam imediatamente deu uma piscadela para Dylan. Dylan, ouça a sua mãe. Dylan era frio e distante, mas era muito filial. Até mesmo seu casamento foi arranjado de acordo com os desejos de Iris. Como ele poderia ir contra os mais velhos em uma questão tão pequena? Iris e minha mãe não tiraram os olhos de nós até terminarmos a sopa e depois nos levaram para cima para dormir. Uma cama vermelha, pétalas de rosa, pijamas de seda. Parecia um cenário de noite de núpcias. A parte de trás do pijama de seda estava coberta de padrões de renda. Se eu tivesse hemorroidas, elas seriam visíveis em um piscar de olhos. Como eu poderia estar pensando em hemorroidas em um momento como esse? Se eu não corresse agora, os efeitos dos suplementos começariam a se manifestar. Eu não conseguiria escapar. Só de pensar nisso, meu rosto ficou vermelho e meu coração acelerou. Dylan, parece que meu estômago está pegando fogo. Deveríamos ir ao hospital e fazer uma lavagem estomacal. Dylan passou por mim sem expressão e começou a limpar as pétalas de rosa da cama. Dylan disse, por que faríamos uma lavagem estomacal? Mamãe disse que era um suplemento de um médico, não um veneno. Fiquei ansioso e disse, eu sei que não é veneno. Mas você sabe ao menos o que esse suplemento deve fazer? O que ele faz? Sua voz fria chegou aos meus ouvidos como um gancho, fazendo com que eu sentisse coceira por toda parte. Ah não, o suplemento parecia estar fazendo efeito. Ele ainda estava com sua camisa preta de sempre, bem abotoada como sempre.
Toda a sua aura ainda estava fria e intocável como sempre. Mas eu ainda via uma luz cintilante em seus olhos, e meu desejo aumentou novamente. Engoli com força. Se isso continuasse, eu poderia realmente atacá-lo. Naquele momento houve um ruído na porta. Xi! Será que eles estão usando as coisas que preparei? Por que não há som algum? Passei tanto tempo escolhendo essa camisola. Qualquer um que a visse sentiria seu coração vibrar. Eles não seriam capazes de se controlar. Ficamos sem palavras. Dylan também ouviu o barulho do lado de fora da porta. Ele pegou a camisola e olhou para ela. Em seguida, colocou-a casualmente no sofá e sentou-se ao lado da cama para começar a ler. Dylan, você está bem? Perguntei e não consegui me conter, olhando para ele. O que pode estar errado? Dylan nem sequer olhou para cima, continuando a ler seu livro. Vá tomar um banho primeiro. Eu vou depois que você tiver terminado. Tudo bem. Tomei um banho rápido. Saí enrolada em um roupão de banho. Dylan largou seu livro. Tirou seus óculos de aro dourado. Ele entrou no banheiro. Eu não sabia se ele havia feito isso intencionalmente, mas a porta de vidro não estava totalmente fechada. Havia uma fresta aberta. Uma luz alaranjada vazou pela fresta. Ela carregava um calor e uma ambiguidade indescritíveis. Oh, meu Deus! O que acabei de ver? Água transparente corria sobre seus ombros largos e bronzeados. Ele estava repleto de um forte senso de masculinidade. Respirei fundo. Senti o sangue subir à minha cabeça. Eu estava ficando louco. Eu tinha vivido 26 anos. Meu conhecimento sobre o corpo de um homem era limitado a livros didáticos, vídeos educativos e alguns quadrinhos BL que eu lia secretamente com meus colegas de quarto. Ver isso pessoalmente era minha primeira vez. Senti uma agitação no estômago. Corri para o banheiro sem pensar. Dylan, me desculpe. Eu realmente não aguento mais, eu disse. Ele se virou surpreso. Eu não aguento mais, eu disse. Para evitar algo ainda mais embaraçoso, tive que abaixar minhas calças sob seu olhar intenso. Sentei-me no vaso sanitário. Cobri meu rosto com as duas mãos. Desejei poder desaparecer em um buraco. Nunca imaginei que teria diarreia na frente do Dylan Toque. Havia apenas um fino vidro embaçado entre nós. Ele podia não apenas ouvir os sons, mas até sentir o cheiro. Você está bem? Perguntou ele. Espiei por entre meus dedos e vi Dylan sair. Ele estava diante de mim, enrolado em uma toalha. As veias em sua cintura e abdômen pareciam galhos com nós, estendendo-se para cima. Combinadas com sua pele clara, não eram nem um pouco chocantes. Em vez disso, era sedutoramente sedutor. Você está bem? Perguntou ele novamente. Sua voz fria agora carregava uma umidade pegajosa. Diarreia depois de tomar remédio é normal. Você geralmente deseja coisas frias. Você comeu sorvete e bebidas geladas esta tarde. É por isso que a reação foi mais forte. Você ficará bem depois de algumas idas ao banheiro. Além disso, suas hemorroidas podem doer. Você terá de suportar isso, acrescentou. Eu não queria falar com ele. Ele obviamente bebia mais do que eu. Por que ele não teve nenhuma reação? Depois de uma noite agitada, eu não tinha energia quando cheguei ao trabalho. Enquanto cochilava no posto de enfermagem, acidentalmente ouvi uma fofoca. Veja só, o Dylan fica tão bonito mesmo em fotos espontâneas. Eu quero deslizar pelo nariz dele, disse uma enfermeira. Você? Esqueça. Você achataria o nariz dele, respondeu outra enfermeira. Ouvi dizer que Dylan já tem 38 anos. Ele está na melhor idade.
Por que ele não interage mais com as mulheres? Acrescentou outra pessoa. Você acha que ele talvez não goste de mulheres? Especulou uma delas. Talvez ele tenha algum motivo secreto, adivinhou outro. Ao ouvir as fofocas sérias, não pude deixar de rir alto. PFFT. Todas as enfermeiras olharam para mim. Senhorita White, por que está rindo? Você não gosta do Dylan também? Perguntou uma enfermeira. Fiquei assustada. Fiquei imaginando se o casamento secreto havia sido descoberto. Como você sabe? Perguntei. Seus olhos estão praticamente grudados nele. É claro que você gosta dele, disse uma enfermeira rindo. Além disso, quem em nosso hospital não gosta do Dylan, a não ser aqueles que já são casados? É tão óbvio assim? Perguntei. Eu só dei uma olhada nele algumas vezes. E eles notaram? Senhora White, você está com Dylan todos os dias na clínica. Você tem mais chances de interagir com ele do que nós. Diga-nos, você se sente animada? Nervosa? Nervosa? Perguntou uma enfermeira. Elas provavelmente não acreditariam em mim se eu dissesse que não. Afinal de contas, Dylan era o homem mais desejado do hospital. Claro que sim, inúmeras vezes. Eu brinquei. Senhorita White, achamos que está flertando, mas não temos provas. Ah, senhorita White, você não estaria se esgueirando por aí com o Dylan, estaria? O que está dizendo? Estou apenas imaginando coisas como você. Ele é o Dylan. Ele é tão distante e tem fobia de germes. É impossível que ele esteja comigo. Antes que eu pudesse terminar, vi as enfermeiras fugirem. Quando isso acontece, geralmente significa que a pessoa sobre a qual estávamos fofocando chegou. Ah, não! Será que ele ouviu tudo? Dylan parou na minha frente. Todo o seu comportamento transmitia uma vibração fria e indiferente. Dylan, alguma coisa que você precisa? Ele estendeu a mão ossuda. E revelou um frasco de comprimidos e um tubo de pomada. Ele disse, isso é para diarreia. Tome um comprimido 3 vezes ao dia. Abaixei a cabeça. Peguei tudo rapidamente e coloquei no bolso. Fiz um som de reconhecimento. Essa foi a minha resposta a ele. Dylan se afastou. Peguei calmamente o outro item e vi que era um creme para hemorroidas. Minha grande amiga Bella Stewart voltou da ronda. Ela deu um tapinha na minha cabeça, que estava baixa. Bella disse, Ana, você irritou o Dylan de novo? Acabei de vê-lo sair com uma expressão fria. Levantei minha cabeça fracamente. Perguntei, o rosto dele não é sempre frio? Bella disse, é verdade. Ela folheou casualmente a escala de serviço. Ela perguntou, você não tem nenhum plantão noturno esta semana, certo? Não, não marquei nenhum plantão noturno por um motivo simples. As duas mães nos ordenaram que mantivéssemos nossas noites livres para os esforços de criação de bebês. Bella se aproximou de mim com entusiasmo e disse, daqui a alguns dias, teremos uma reunião para médicos estagiários. Você deveria ir também. Eu disse, eu não vou. Você sabe que tenho ansiedade social. Bella deu um tapinha orgulhoso em seu peito. Ela disse, eu sou a rainha social. Eu cuidarei de você. A melhor e mais bela Ana, por favor, me ajude. É apenas uma reunião normal. Vamos lá, será uma boa surpresa. Não tive escolha depois da persistência dela. Tive que concordar por enquanto. Eu disse, está bem, está bem. Se eu não estiver ocupado. Ela disse, oba, amo você, Ana. Você é realmente meu tesouro absoluto. Na manhã do encontro, Bella especificamente me enviou uma mensagem, lembrando-me de me vestir bem. Quando saí, encontrei Dylan. Ele parecia estar me avaliando. Ele perguntou, tem um encontro? Assenti. Acrescentei,
Vou me encontrar com a Bella. Volto mais tarde. Não precisei explicar. Entretanto, éramos legalmente casados e morávamos na mesma casa. Mas geralmente vivíamos nossas próprias vidas. Nem sequer havíamos feito uma refeição adequada juntos em casa. O clube onde realizamos a reunião não ficava longe do hospital. Depois do trabalho, era só dar alguns passos. Havia vários médicos conhecidos na reunião. Eu não esperava que eles ainda estivessem bonitos depois de tirarem seus jalecos brancos. Bella me puxou para sentar no meio. Ela era o centro das atenções. Eu tinha acabado de tomar 2 drinks quando meu celular começou a apitar sem parar. Eu abri e vi que era uma mensagem do Dylan. Ele mandou uma mensagem: Ana, onde você está? Seu encontro é uma reunião? Ana, me responda. Isso me assustou. Se eu não soubesse, pensaria que ele estava me perseguindo. Lincentemente, olhei em volta. Com certeza, avistei o distinto Dylan em uma cabine próxima. Ele estava vestido de preto, sentado na esquina, mas ainda assim se destacava. Eu sussurrei: Dylan? Bella regalou os olhos para mim. Ela disse: Ana, o Dylan mexeu com a sua cabeça? Você está pensando nele agora? Isso é loucura. Claro, Dylan é solteiro, mas este é um médico estagiário que está se reunindo. Não há como fazer com que aquele príncipe de coração frio venha. Eu disse: pare. Puxei a manga de Bella para lembrá-la. Ela disse: que tal eu lhe apresentar um sósia do Dylan? Há um cara bonito na área de neurologia. Ele tem pele clara, um rosto bonito e pernas longas. E tem uma personalidade doce e gentil. Ele é totalmente seu tipo. Eu disse: tosse, tosse, tosse. Pare de falar. Quase me engasguei. Quando Bella notou Dylan, ela também se engasgou um pouco. Ela perguntou: Dylan, o que você está fazendo aqui? Ele disse: eu estava aqui perto, encontrando um amigo, e por acaso vi todos vocês, então vim cumprimentá-los. Dylan ficou ali parado. Quem se atreveria a ficar sentado? Um a um, todos se levantaram. Alguém disse: Sr. Jones, é raro encontrá-lo fora do trabalho. Que tal uma bebida? Eu disse: não há necessidade disso. Ele está ficando velho. Não pode mais ficar acordado até tarde. Antes que Dylan pudesse responder, acrescentei: e o Sr. Jones não pode beber. O álcool afeta o sistema nervoso e reduz a sensibilidade dos nervos periféricos. A sala ficou em silêncio. Meu comentário ousado deixou todos um pouco perdidos. Eu tinha apenas 26 anos. Ele já tinha 38. Ele era 12 anos mais velho do que eu. Chamá-lo de velho não era exatamente errado. Dylan olhou para mim com uma expressão inalterada. Expressão. Eu não tinha ideia do que ele estava pensando. Bella disse: Oh, Ana, você é tão atenciosa. O Dylan realmente se importa com você. Bella interveio para aliviar a tensão. Todos finalmente riram de alívio. Dylan também sorriu pela primeira vez. Ele disse: sim, eu realmente não posso ficar acordado até tarde. Vou sair agora. Divirtam-se todos. Quando ele disse a última frase, seus olhos olharam para mim sem querer. Sim, Sr. Jones. Adeus, Sr. Jones. Dylan foi embora. Eu não conseguia parar de pensar na maneira como ele me olhava naquele momento. Será que ele estava com raiva? Será que foi porque eu o chamei de velho? Ou porque me juntei secretamente à reunião? Na verdade, eu esperava que fosse a segunda opção. Isso provaria que ele se importava comigo. Bella se aproximou e sussurrou em meu ouvido. Ela disse: Ana, você gosta daquele cara bonito da neurologia? Eu posso ajudá-la. Balancei a cabeça rapidamente. Ela disse: Ana, seus padrões são muito altos.
Não me diga que você realmente gosta de alguém como Dylan? Ao me ver em silêncio, os olhos de Bella se arregalaram em choque. Ela disse: eu realmente quero apoiá-la, mas isso só pode ser em espírito. Ela deu um tapinha solidário em meu ombro e disse: Ana, tente pensar positivamente. À meia-noite, entrei na casa no escuro. Você se divertiu? A voz repentina me assustou. Acendi a luz e vi Dylan sentado no sofá. Sua camisa preta tinha 2 botões desabotoados. Ele estava segurando metade de uma taça de vinho. Você estava me esperando? Perguntei. Dylan pousou o copo. Ele se levantou e veio em minha direção. Perguntei se você se divertiu, disse ele. Sim, foi legal, eu disse. A figura alta de Dylan bloqueou meu caminho. Ele perguntou: então, qual deles foi? Eu não entendi direito. O homem que você quer namorar. É o cara de pele clara, bonito, de pernas longas e com a personalidade doce da neurologia? Ele perguntou. Oh, meu Deus! Ele não havia se esquecido? O histórico de pesquisa no meu celular, How to Date with Hemorrhoids. Como namorar com hemorroidas. Tentei explicar. Isso não é e eu não fiz. Esqueça, disse ele, virando-se desajeitadamente. Você não precisa me explicar. Concordamos quando nos casamos em não interferir um com o outro. Se você realmente gosta de alguém, basta me dizer. Não precisa esconder isso. A pessoa de quem eu gostava estava bem na minha frente. Mas não tive coragem de contar a ele. Dylan, eu o chamei. Eu não gosto dessa pessoa. Ele fez uma pausa, foi até a cozinha e me preparou um copo de água. Estava quente. No dia seguinte, eu estava na clínica com Dylan novamente. Tivemos alguns pacientes de última hora que foram acrescentados à tarde. Ficamos ocupados até às 6 horas. Eu estava terminando quando a porta da clínica se abriu de repente. Uma mulher entrou e começou a gritar com Dylan. Você é um monstro disfarçado de médico. Você usou a desculpa de tratar minha filha para fazer algo tão cruel, gritou ela. Já passava do horário, mas ainda havia alguns pacientes no corredor. Eles ouviram o barulho e, curiosos, deram uma olhada. Fechei a porta rapidamente e me virei para acalmar a mulher. Senhora, por favor, acalme-se e conte-nos o que aconteceu, eu disse. O que aconteceu? Pergunte a ele o que ele fez com minha filha, gritou ela. Seus olhos estavam vermelhos e ela parecia arrasada. De repente lembrei-me de que ela era parente da primeira paciente que atendemos naquela tarde. A menina havia apresentado dor irradiada nas omoplatas. Dylan a diagnosticou inicialmente com uma gravidez ectópica e a encaminhou para o departamento de ginecologia para uma intervenção precoce. Por que a família dela não a acompanhou ao departamento de ginecologia? Por que, em vez disso, eles vieram aqui para causar problemas? Senhora, a condição da sua filha exige tratamento em outro departamento. Ela me empurrou para o lado e se sentou no chão, chorando. Depois que minha filha chegou em casa, ela parou de comer e beber. Perguntei a ela o que havia acontecido, mas ela não quis dizer. Então descobri que ela estava sangrando muito lá embaixo. Continuei a pressioná-la e ela finalmente me contou a verdade. Ela disse que o médico tocou seu estômago e... Como médico, como você pode fazer algo tão sujo? Você não passa de um invertido, gritou ela. Dylan e eu ficamos atonitos. Eu me agachei ao lado dela. Tentei falar com ela com calma. Senhora, a senhora se lembra de mim? Eu estava lá durante todo o tempo em que sua filha estava sendo examinada. Posso lhe garantir que o senhor Jones não fez nada inapropriado com sua filha. A senhora mencionou que sua filha estava sangrando? Ela lhe disse a real condição dela? Ou lhe mostrou os registros médicos e os resultados dos exames?
Se a senhora puder se acalmar, posso lhe explicar tudo, eu disse. A mulher olhou para mim. Depois olhou para Dylan, que não havia dito uma palavra. Tudo bem, vá em frente e explique. Quero ouvir o que você tem a dizer por ele, disse ela. Obtive a permissão de Dylan, peguei os registros médicos da menina e mostrei à mãe dela. Sua filha tem uma gravidez ectópica. Ela provavelmente temia que você a culpasse se descobrisse a verdade. Por isso não se atreveu a lhe contar e até mentiu sobre isso. Você precisa conversar com ela com calma quando for para casa, não pode ficar tão chateada, expliquei. A mulher pegou os registros médicos com as mãos trêmulas. Ela baixou a cabeça com vergonha. Desculpe-me, Sr. Jones. Eu não deveria ter gritado com o senhor. Sinto muito, disse ela. Dylan balançou a cabeça. Está tudo bem. Se ela já começou a sangrar, você deve levá-la ao ginecologista o mais rápido possível para tratamento. Se você demorar, isso pode afetar toda a vida dela, disse ele. Está bem, está bem. Farei o que você diz, concordou ela. Depois de ver a mulher sair, eu suspirei. Dylan viu a expressão tensa em meu rosto e disse: Ana, você lidou bem com a situação para sua primeira vez. Há muitos pacientes na clínica e situações inesperadas acontecem com frequência. Considere isso como uma experiência de aprendizado. No dia seguinte, houve muitos rumores no hospital. Alguns diziam: o Sr. Jones é um pervertido que se aproveita de pacientes do sexo feminino durante as consultas. Outros diziam: o Sr. Jones engravidou uma paciente e se recusou a assumir a responsabilidade. A mãe dela até foi ao hospital para fazer uma cena. Pior ainda, alguns diziam: o Sr. Jones usava os cheques UPS como desculpa para fazer com que as pacientes se despissem e depois fazia coisas com elas. Os boatos se tornaram cada vez mais escandalosos. Eles se espalharam de tal forma que até mesmo o site interno do hospital tinha posts divulgando as mentiras. O diretor realizou uma reunião de emergência para planejar uma resposta de relações públicas a esse incidente. Dylan também foi obrigado a tirar férias. A notícia chegou rapidamente à nossa família. Adam e Iris não estavam nem um pouco preocupados. Na verdade, pareciam bastante felizes. Vocês estão casados há quase 6 meses e ainda não tiveram tempo para uma lua de mel. Esta é a chance perfeita para uma pausa. Preparei a vila no campo. A paisagem e o ar lá são ótimos, perfeitos para relaxar, disse Iris. No dia em que partimos, Dylan estava arrumando sua bagagem sem pressa. Iris ligou e perguntou: onde vocês estão agora? Ele respondeu: estamos quase lá. Já estamos a caminho. Não pude deixar de revirar os olhos. Nem mesmo o frio e indiferente Dylan conseguia mentir com uma cara séria. Enquanto fazia as malas, murmurei: ele está mentindo. Ele nem se mexeu da cadeira. O que você está murmurando? Perguntou ele. Nada, respondi. Para realizar o sonho de nossas mães de ter netos e pela minha paixão não correspondida, tirei uma semana de folga e fiz uma viagem de lua de mel com Dylan. Eu já tinha me decidido. Dessa vez eu tomaria a iniciativa. Eu encontraria uma noite escura e tranquila para finalmente consolidar nosso relacionamento conjugal. Naquela noite, vesti uma camisola cuidadosamente escolhida. Ela chegava até os tornozelos e parecia modesta, mas tinha apenas tiras finas nos ombros que podiam se romper facilmente com um pequeno puxão. Dylan vestiu uma roupa de dormir preta. Sua franja pendia suavemente sobre a testa e os óculos de aro dourado repousavam em seu nariz alto. Ele estava lendo um livro em uma língua estrangeira. Ele se aproximou com uma tigela de suplementos e a colocou em sua mesa. Imaginei que quando Dylan bebesse os suplementos, ele rasgaria meu. O que é isso? Perguntou ele.
Eu realmente vi meu próprio reflexo de pânico nos olhos curiosos de Dylan. Dylan olhou para mim e depois para o suplemento sobre a mesa. Uma carranca se formou entre suas sobrancelhas. Ana, você se atreve a beber isso? Perguntou ele. Não vou beber. Mamãe fez isso especialmente para você, eu disse. A expressão de Dylan relaxou um pouco. Ele se preparou para continuar lendo. Eu me senti um pouco constrangido. Será que não estava demonstrando o suficiente? Eu me aproximei. Dylan, mamãe disse que os suplementos não terão um gosto bom se esfriar. Eu disse. Dylan não olhou para mim. Ele se concentrou em seu livro. Ele não tinha intenção de beber os suplementos. Ainda tenho que traduzir outro trabalho, mas hoje já é tarde demais. Você vai dormir primeiro, disse ele. Fiquei deitada sozinha na cama. Olhei para suas costas indiferentes e senti uma tristeza avassaladora tomar conta de mim. Dylan foi a primeira pessoa de quem gostei. Ele foi a pessoa que amei secretamente durante anos, mas que nunca tive coragem de confessar. A coisa mais corajosa que fiz foi concordar em me casar com ele, como meus pais haviam combinado. Ele não recusou. Fiquei muito feliz, achando que ele poderia realmente gostar de mim também. Mas percebi que provavelmente estava errada. Quando o homem que eu estava desejando há mais de 6 meses finalmente se deitou ao meu lado, de repente criei coragem. Dylan, eu disse. Ele respondeu. Dylan virou o rosto e olhou para mim. Vamos nos divorciar, eu disse. Finalmente eu disse isso. Depois de dizer essas palavras, minha mente ficou em branco. Os olhos de Dylan escureceram. Ele provavelmente não esperava que eu falasse de repente em divórcio. Ele perguntou, por quê? Seu tom ficou ainda mais frio, o que me fez tremer involuntariamente. Eu disse, porque você não gosta de mim. Você não gosta de mim. Você não sente nada por mim, certo? Continuei tentando manter minha respiração estável. Não queria que ele percebesse minha tristeza e solidão. O silêncio no ar fez meu coração ficar mais frio. Só consegui continuar falando com uma voz rouca. Eu disse, casar foi impulsivo da minha parte. Não levei em conta seus sentimentos na época. Achei que você também poderia começar a gostar de mim com o tempo. Nós nos casamos por causa das expectativas de nossas mães. Mas agora percebo que não há como atender a essas expectativas. Como acabaremos decepcionando, é melhor fazer isso agora do que mais tarde. E você não está ficando mais jovem. Não posso continuar segurando você. O divórcio pode ser melhor para nós dois. Dylan ouviu minhas palavras em silêncio. Ele se virou e olhou para o meu rosto. Ele perguntou, você já terminou? Eu me encolhi um pouco. Fui até a beira da cama. Sim, os lábios finos de Dylan se apertaram. Ele perguntou, então, quando você começou a gostar de mim? Uma gota de suor escorreu pela minha testa. Dylan se inclinou para mais perto. A tinta profunda de seus olhos parecia estar derretendo gradualmente. Ele disse, Ana, você não gosta de mim? Eu já tomei os suplementos antes. A decisão agora é sua. Ana, você quer se divorciar de mim? Meu cérebro entrou em curto-circuito novamente e, de alguma forma, esqueci a decisão que havia tomado há 2 minutos. Eu disse, então, se não nos divorciarmos, você terá um bebê comigo? Ele disse, está bem. Dylan disse, ok. Naquele instante, meu coração pareceu voltar à vida, batendo forte. O Dylan que estava diante de mim não era nada frio agora. Ele era quase irresistível. Eu disse, espere, há mais uma coisa que preciso esclarecer com você. Ele perguntou, o quê? Eu disse, eu não tenho hemorroidas. Ok. Já era de manhã cedo. Nessas poucas horas,
Senti como se tivesse conhecido Dylan de novo. Embora estivesse muito cansada, não conseguia dormir. O homem que eu admirava secretamente, o inatingível, havia se tornado meu marido, era de verdade. De manhã cedo, recebi um telefonema de Iris. Ela perguntou: Ana, como você dormiu ontem à noite? Estava frio nas montanhas? Se estiver frio, não saia. Fique em seu quarto e faça o que precisa fazer, entendeu? E lembre-se de garantir que o Dylan beba os suplementos. Desta vez, a dose é o dobro da anterior. É garantido que será eficaz. Ao ouvir Iris enfatizar essas palavras, meu rosto ficou instantaneamente vermelho. Eu disse: entendi. Mãe, não se preocupe. Faremos o nosso melhor. No segundo seguinte, Dylan me puxou para seus braços. Sua voz estava baixa e rouca enquanto ele jogava fora meu telefone. Ele disse: Mãe, desligando agora, precisamos ir trabalhar. Eu disse: Dylan, você não acabou de cair no sono? Isso é por causa dos suplementos. Dylan, pare por um segundo. Vamos conversar sobre isso primeiro. Dylan chamou meu nome com seriedade. Ele disse: Ana, concentre-se no que precisamos fazer. No final, ele me beijou até eu ficar completamente desorientada. Eu não conseguia nem lembrar o que queria dizer. As férias terminaram. A administração do hospital também havia esclarecido a situação de Dylan. A mãe da garota foi ao hospital para esclarecer e pediu desculpas publicamente a Dylan por meio da mídia. Os boatos se espalharam rapidamente e desapareceram com a mesma rapidez. Logo, Dylan voltou a ser o sonho de inúmeras enfermeiras. Quando Dylan e eu entramos juntos no hospital, imediatamente nos tornamos o foco da atenção de todos. Dylan já estava acostumado a isso porque estava destinado a viver sob os holofotes. Mas para mim foi diferente. Agora eu me sentia como um espinho no meio de todos. Dylan finalmente está de volta, alguém disse. Ei, quem é aquele com o Dylan? Alguém perguntou. Parece uma estagiária. Não me lembro o nome dela, disse alguém. Dylan é sempre tão distante. Como ele pode ser tão íntimo de uma estagiária? E ainda por cima uma mulher, alguém comentou. Ela é bem mediana. Nem mesmo tão bonita quanto eu. Como alguém tão exigente como Dylan poderia se interessar por ela? Sim, ouvi boatos de que o diretor admira Dylan e o quer como sogro. A filha do diretor também é uma excelente aluna de medicina. Eles são uma combinação perfeita em termos de histórico familiar e educação. Ela é melhor do que esse estagiário. Acho que ela também está no departamento de cirurgia, acrescentou outra pessoa. Ei, essa não é a Ana, disse Bella. A Bella olhou para mim incrédula. Ana, desde quando você começou a andar com o Dylan? Perguntou Bella. Olhei secretamente para Dylan para ver se ele se irritaria com esses comentários. Afinal de contas, ele não queria que nosso relacionamento fosse conhecido antes. Naquele momento, as portas do elevador se abriram. Dylan me viu ainda atordoada e disse: Querida, está na hora de irmos. Eu estava atônita. Bella também estava atônita. A conversa ao nosso redor parou abruptamente. Sob o olhar de todos, Dylan pegou minha mão. É isso mesmo, estamos casados, ele anunciou. À tarde fui chamado à sala do diretor. Escritório do diretor. Soube que o Dylan fez um anúncio hoje, disse o diretor. Sim, respondi. Você está feliz? Ele perguntou. Sim, respondi. Sua menina boba. O diretor afagou carinhosamente meu cabelo. Esse cara é teimoso. Se não fosse por sua persistência, como eu poderia suportar que você aguentasse tanto? Disse ele. Eu sorri alegremente e disse: Pai,
você deve confiar no meu julgamento. Parece que Adam estava certo. As crianças têm suas bênçãos, finalmente podemos ficar tranquilos, disse ele. A primeira vez que conheci Dylan foi neste escritório. Ele tinha 26 anos e eu 14. Ele era um novo estagiário e eu estava fazendo o dever de casa do ensino médio. Naquela época, eu só vi seu perfil lateral, mas isso ficou comigo por muito tempo. Embora eu tenha nascido em uma família de médicos, decidi estudar medicina e me tornar cirurgiã por causa dele. Usei todas as minhas forças para persegui-lo e me tornar sua esposa. O destino não me decepcionou. Um mês depois, eu estava grávida. Iris e minha mãe estavam tão felizes que quase me colocaram em um pedestal. Eles me protegiam de Dylan como se ele fosse um ladrão. Dylan, o hospital não está ocupado ultimamente? Como chefe de cardiologia, sua agenda não é apertada o suficiente. Fique no quarto de hóspede se você tiver um turno da noite. Não atrapalhe o descanso da Ana. Ou deixe a Ana voltar a morar conosco. Seria mais fácil para nós cuidarmos dela, disse Iris. Dylan ficou chateado. Mãe, o que é isso? Me usar e depois me descartar? Disse ele. Iris disse: Ei, não diga isso. Você fez um ótimo trabalho ajudando a Ana a engravidar de gêmeos. Só estou preocupada que você não consiga se controlar e acabe exagerando. Olhei de relance para Dylan. Meu rosto não pôde deixar de ficar vermelho. A Iris instalou câmeras em nossa casa? Como ela sabe de tudo? Adam levou meu pai para o escritório para jogar xadrez. No caminho, ele chamou Dylan para se juntar a eles. Ele disse: Dylan, venha cá. Você não é mais jovem. Está na hora de você aprender a. Lembre-se de duas coisas. Primeiro, nunca tente argumentar com as mulheres. Segundo, em nossa família, as mulheres sempre têm razão. Dylan assentiu seriamente com a cabeça. Ele disse: Entendi. Iris e minha mãe começaram a cuidar de mim novamente. Uma trazia suplementos e a outra trazia frutas. Elas me tratavam como uma rainha. Iris perguntou à minha mãe: Você se lembra de que, quando a Ana nasceu, Dylan beijou secretamente a bochecha dela e a fez chorar alto? Minha mãe disse: Como eu poderia esquecer? Nós até o provocamos. Dizendo que ele roubou o primeiro beijo dela e que teria de ser responsável por isso pelo resto da vida. Isso o assustou tanto que ele nunca mais se atreveu a vir à nossa casa. Ha ha ha. Ha ha ha. As mães riram muito. Senti que tinha acabado de ouvir algo inacreditável. Eu perguntei: O Dylan me beijou? A Iris disse: Sim. Ele nunca contou a você sobre isso? Balancei a cabeça. A Iris riu e disse: Aquele garoto. Quando você se formou? Sugeri marcar um encontro às cegas para vocês dois, e ele concordou sem hesitar. Eu sabia que ele estava planejando isso há muito tempo. Quando você estava fazendo o vestibular, ele verificou secretamente suas notas no computador. Fiquei atônita. Será? Será que eu não era o único que estava planejando isso o tempo todo? Quando me formei, Dylan voltou a falar como um excelente graduado. Depois que comecei meu estágio, Dylan estava de plantão sempre que eu tinha um turno noturno. Minha agenda clínica sempre parecia se alinhar com a de Dylan. Preciso perguntar a ele. Quando me apaixonei à primeira vista, aos 14 anos, era só eu ou éramos nós?